Negão, a parada é muito além do que a gente tem noção, assim. Se os tambores estavam nele, mano, tinha pulsação, tinha ritmo. Imagina o Lúcifer abrindo pra ti. Tudo é tambor, mano. Se a guerra é contra principados e potestades e eu toco tambor, eu vou anunciar a guerra. Segundo as escrituras sagradas, Lúcifer foi o primeiro baterista do universo. E durante toda a história, os tambores e seus ritmos abrem portas para mundos paralelos, unindo o mundo físico dos homens ao sagrado. Tradições religiosas e pagãs africanas possuem uma íntima ligação com as batidas. O tambor é uma chave e um elo importante para o ocultismo. E a bateria, que é um conjunto de tambores, foi um dos principais elementos para a criação do gênero musical mais polêmico e ocultista da história, o rock. Mas como que um instrumento, que por muitos é consagrado às religiões e culturas pagãs, entrou nas igrejas evangélicas? Já que por toda parte, onde você olha no planeta, pessoas estão usando os tambores para alterar a consciência atrás de uma ligação com o oculto. Assista esse vídeo até o final, porque os tambores podem ir muito mais além dos ritmos, cerimônias e rituais satânicos. Eles podem estar anunciando uma guerra que está próxima do fim, e você pode estar fazendo parte disso e nem sabe. Assim como o uso de outros instrumentos, como piano, violão e órgãos, que não eram permitidos na liturgia e hoje já fazem parte da celebração, a bateria moderna, por ser basicamente tambores, é um assunto muito polêmico quanto ao seu uso nas igrejas cristãs. E por incrível que pareça, até hoje muitas igrejas ainda não utilizam nos cultos, porque segundo pesquisadores, teólogos e antropólogos, as escrituras sagradas do cristianismo são bem claras sobre não usar tambores na adoração a Deus, já que, segundo eles, o próprio diabo foi o primeiro a usar e manifestar os tambores. E por ser um instrumento que foi e ainda é muito utilizado por religiões africanas e culturas pagãs em todo o planeta, que usam o ocultismo místico das batidas e ritmos para entrar em transe e obter um contato direto com entidades, deuses e demônios. Mas também tem um outro lado da história, onde pastores e músicos dizem que não há nada na Bíblia que proíba o uso de tambores na adoração. E que os salmos orientam a louvar o Senhor com todo tipo de instrumentos, inclusive os tambores, a bateria. Mas quem será que está com a razão? Indo mais a fundo na história das religiões e da Bíblia, nos trabalhos de pesquisadores e antropólogos e em depoimentos de músicos cristãos, acabamos descobrindo fatos que parecem que saíram de histórias de fantasias bem épicas, mas que fazem muito sentido para tudo que está acontecendo no mundo atualmente. A música penetra diretamente em nosso sistema nervoso, de maneira rápida e imediata, além de modificar os comportamentos humanos. Em um contexto religioso, a música é dividida em 3 partes, assim como o ser humano e a Santíssima Trindade. As partes da música são melodia, que é ligada ao espírito, a harmonia, ligada à alma, e o ritmo, ligada ao corpo. O ritmo, por sua vez, é o ponto-chave para a polêmica, porque é através dos tambores que são gerados os ritmos e as danças das cerimônias nativas e rituais de religiões pagãs da África e culturas ao redor do mundo. O transe e a possessão é o objetivo pretendido através da música ritual gerada basicamente só com os tambores e os cantos. Segundo o antropólogo e pesquisador Francisco Esparta, que estuda religiões afro-ásia, pré-bíblica e religiões afro-brasileiras,
afirma que a música e a dança são os principais fatores dos fenômenos de possessão que se observa nesses cultos mágicos. O ritmo violento dos tambores e a repetição intermináveis dos cantos produzem uma fadiga de atenção e, consequentemente, o amortecimento da consciência, que leva os iniciados a um verdadeiro estado de hipnose, ao transe ou possessão. O maior historiador das religiões do século XX, o romeno Mircea Eliade, também sustenta a mesma ideia. Segundo ele, os conhecimentos místicos nas religiões primitivas estão sempre associados a um êxtase xamânico, ou seja, a um transe possessivo. O pesquisador William Sargem, em um simpósio de psiquiatria transcultural, argumentou sobre a lavagem do cérebro como efeito da música percussiva dos rituais, provocada pela cadência e pelas batidas de tambores. E o mais bizarro, ele concluiu também que, segundo a neurociência, as batidas e ritmos pesados do gênero musical rock, onde a bateria tem um papel fundamental, pode provocar efeitos semelhantes ao transe das músicas percussivas dos rituais pagãos. Segundo esses pesquisadores, as religiões antigas e os cultos nativos estão cheios dessa ideia, do contato com os espíritos e incorporações de divindades, e que essas práticas foram claramente proibidas por Deus a Israel, de tão comuns e difundidas que eram no mundo antigo. E que muitos cristãos ignoram esse lado místico dos tambores, apesar da clara relação entre o instrumento e o transe, ou o fenômeno da possessão demoníaca. Eles também afirmam que na Bíblia o uso dos tambores é mencionado várias vezes, sendo usado por servos de Deus depois de grandes vitórias, e principalmente no livro de Salmos, que incentiva a louvar a Deus com harpas e adufes, que é uma espécie de pandeiro quadrado. Mas que esses mesmos servos de Deus também usavam bebidas fortes, tiveram mais de uma mulher e mantiveram escravos, entre outras coisas. E depois de estudos e reflexões, aos poucos a religião cristã foi eliminando essas práticas. E isso deveria ser também aplicado ao uso dos tambores. Mas o principal argumento que os antropólogos e pesquisadores usam para a proibição do tambor na igreja está no livro de Ezequiel 28:13, que fala sobre a relação de Lúcifer e os tambores. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Ezequiel 28:13. Resumindo, a Escritura Sagrada diz que a obra dos tambores estavam em Lúcifer. E sendo assim, o diabo, Satanás, foi o primeiro a usar o tambor. Foi o primeiro grande percussionista da história. Há também um contexto ainda mais interessante e mais magnífico sobre os tambores e o sobrenatural, mas desta vez voltado para o universo santo de Deus. E tudo começa no momento da criação e termina em você aí que está assistindo esse vídeo. Mas antes de continuar, se você chegou até aqui, já vai deixando aquele like sobrenatural e se prepara aí, porque é agora que tudo vai ficar muito mais épico e insano. O baterista e produtor musical Alexandre Aposan, que já tocou com diversos artistas brasileiros e estrangeiros, e em sua maioria de música gospel, em um podcast defendeu o uso da bateria nas igrejas e diz que tudo é muito mais além do que as pessoas têm noção. Negão, a parada é muito além do que a gente tem noção, assim. Tem uns que nem tem noção. É tudo um grande espelho do mundo espiritual, né? Segundo Aposan, os tambores, a pulsação e os ritmos sempre foram usados na adoração a Deus, desde o início.
E que se no livro de Ezequiel 28:13 diz que a obra dos tambores estava em Lúcifer, isso quer dizer então que o próprio Lúcifer tocava os tambores na grande adoração a Deus lá no céu. E o ritmo que era tocado era um ritmo tribal. Mano, vamos falar um negócio? Por que o meu primeiro CD chama O Som dos Tambores, por exemplo? Depois que eu fiz esse estudo, se você pegar os filmes épicos aí, vai, Coração Valente, 300, o que rolava antes das guerras? Vinha a linha de frente, mano. Tamborzada. Os caras tocando tambor. Chamava. Falei de Ezequiel 28:13, que fala que em ti se faziam as obras dos tambores e dos pífaros. Vou tentar resumir isso aqui pra vocês, que é uma mensagem que eu levo nas igrejas aí. Eu imagino que, tipo assim, mano, quando a Bíblia fala que vai rolar santo, 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 Senhor dos Exércitos, não é um continuous pad, mano. Não é, bicho. Se os tambores estavam nele, mano, tinha pulsação, tinha ritmo. Imagina um bagulho tribal rolando e santo, santo, santo. Sacou? Eu penso num negócio sem guerra, mano. Eu penso em algo assim, sacou? Aposan foi ainda mais além do que os olhos podem ver. Ele contou algo que ele acredita que seja a verdadeira história dos tambores e o verdadeiro propósito desse instrumento em nossas vidas. Imagina o cara, ele uma terça parte é expulso, mano. Vaza. Você quis ser mais? Então, aqui não é seu lugar. O silêncio que ficou lá, não tem mais tambor, mano. Acabou. Ficou o silêncio. Eu imagino ele aqui embaixo e, algum tempo depois, o espetáculo do Haja. Haja luz, blur. Haja firmamento, blur. Eu imagino ele chamando a terça parte lá e falando: ô, terça parte, vem cá, olha lá. Tá carente, velho. Não tem mais tambor, mano. Não tem mais música. Tá carente. Eu imagino, velho, resumindo pra vocês assim, imagino... Espírito não habita em espírito, certo, Bruno? Espírito habita em algo concreto. Uhum. Deus não podia habitar em Lúcifer. São espíritos. Então Deus vai lá e faz o homem. Pegando uma massa informe aqui, ó, fazendo a gente... E falou: o que é isso aí que você tá fazendo? Ô, majestade! O que é isso aí que você tá montando? Esse boneco aí? Eu imagino Deus falando assim: isso aqui eu vou chamar de templo do Espírito Santo, eu vou habitar dentro dele. Esse aqui vai errar, esse aqui vai tocar funk, esse aqui vai tocar pagode, esse aqui vai tocar thrash metal. E no final da vida ele vai falar assim: eu quero me batizar, eu quero uma nova vida. E eu vou olhar pra ele e vou falar: isso que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Ele vai ter uma nova vida aqui pra frente, eu vou habitar dentro dele, você não. Tá, mas ele não tem o que eu tenho. Imagina o Lúcifer falando assim: o que você tem? Imagina o Lúcifer abrindo pra ti. Ele não tem os tambores. Ah, tambor. E Deus vai lá e sopra, mano, no nariz da gente. Você pegou? Vocês pegaram? Quem tá assistindo aí e não pegou, vai na farmácia, pede um negocinho chamado estetoscópio. O nosso corpo é 70% líquido, mano. E o nosso coração tem som de tambor. Deus colocou o tambor na gente. E o tambor tá 24 horas batendo. A gente tá fazendo o quê? Você tá usando esse tambor que tá batendo 24 horas pra adorar ele? Ou pra, na hora de pegar o cálice da ceia, mó peso aqui, eu não consigo nem tomar. De tanto pecado. Então, por que eu entrei nesse lance do tambor, mano? Nosso tambor tá batendo 24 horas e o tambor tá anunciando a guerra o tempo inteiro. A Bíblia fala que nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Isso é mundo espiritual. E a música tá no mundo espiritual, mano. O cara que não acredita em nada e estiver assistindo, você acreditando ou não, a música é espiritual, mano. E aí você vê esse lance do Ezequiel 28:13, que os tambores estavam nele. Você vai na África, é guitarra ou teclado? Ou é tambor? É tambor. Batuque, nego. Você vai no Japão, as grandes festas que tem lá. Tem um ritual dos caras usando um kimono, os caras sem camisa, pega os bambuzão e vai lá nos taiko, mano. Aqueles tambor de 60 polegadas. Em pé, assim. É os dragão lá, Os né? dragão. E é o quê? Tambor. Você vai no carnaval, é no máximo um cavaco.
de Harmona. E tome tambor. E tome tambor. Tudo é tambor, mano. Você vai em Cuba, é tambor, mano. Tudo tem tambor, mano. Então, o que me despertou a curiosidade e o nome do CD veio ao som dos tambores foi por causa disso. Eu falei, mano, se a guerra é contra principados e potestades e eu toco tambor, eu vou anunciar a guerra. Mas e você? O que você acha de tudo isso? Qual a tua opinião sobre os tambores? Existe algo realmente especial entre o tambor e as forças místicas? Será que o seu uso nas religiões faz mesmo toda a diferença? Comenta aí, comenta aí. Os tambores são considerados um presente divino para a humanidade. Em todas as religiões do planeta, pessoas estão usando tambores para alterar a consciência. Eles são um meio de comunicação universal, uma forma de expressão interior. É um instrumento que pode ser tocado por qualquer pessoa, independente de raça ou cultura, e faz com que você se conecte com a sua própria essência. Então, toque um tambor e seja feliz! E falando em música e ocultismo, olha esse vídeo aqui, onde vamos revelar tudo o que existe de oculto entre o satanismo, macumba brasileira e o funk carioca. Esse vídeo aqui realmente é muito bizarro. Olha isso!